bem-vindos novamente. Dessa vez a gente vai deixar um pouco aquele lado mais lúdico de algoritmos e vamos ingressar em expressões e operadores. Então a gente vai ver operadores relacionais, operadores lógicos, aritméticos e a gente vai ver como é que funciona isso dentro de um algoritmo mais aplicado. Então, por que a gente cria um algoritmo afinal? A ideia é que um computador não consegue interpretar uma linguagem natural, a linguagem que a gente usa normalmente para se comunicar. Então, eles têm que executar tarefas bem determinadas a partir de um número finito e pequeno de instruções. Então, a gente não pode pedir para o computador fazer algo que ele não está programado para fazer. Então, para a gente criar, para a gente desenvolver um software, a gente precisa usar alguma linguagem de programação. Mas, inicialmente, para não ser tão abrupta esse desenvolvimento, a gente vai começar a ver como é que se cria algoritmos em pseudocódigo ou numa pseudolinguagem. Então a gente vai fazer uma espécie de linguagem de programação, só que mais parecida com o nosso português, com a nossa língua natural. E a partir dessa lógica, desse raciocínio que vocês vão desenvolver a partir desse primeiro curso de algoritmos, vocês vão conseguir implementar em qualquer linguagem de programação, basta usar o mesmo raciocínio. Então, de modo geral, de uma maneira bem simplista, a gente, o usuário, ou vai falar uma língua como português, inglês e assim sucessivamente. Essa é a nossa linguagem natural, mas a gente vai ter que criar o nosso algoritmo com as nossas instruções. A gente pode criar um algoritmo em pseudocódigo, depois, futuramente, adaptar ele para uma linguagem de alto nível, ou seja, uma linguagem que seria um meio campo entre a nossa linguagem natural e a linguagem que o computador entende. Então, a partir desse momento, a gente está criando o nosso código-fonte em linguagem de programação. Inicialmente, eu indico, para quem está começando a programar, usar a linguagem de programação Python. Ela é mais simples para quem está começando e é possível de criar coisas excelentes com conhecimento introdutório. Então, a partir dessa primeira geração de código, a gente consegue compilar esse código e ele é gerado, aí a partir disso é gerado um código em uma linguagem de baixo nível, uma linguagem de máquina, que aí finalmente vai conseguir ser executada pelo computador. Existem também as linguagens de programação interpretadas, mas isso é um assunto para outra aula. Então, a gente pode representar um algoritmo de várias formas. As três principais formas que a gente consegue representar um algoritmo é a descrição narrativa, através de fluxogramas, ou, que a gente vai começar a ver hoje com maior detalhe, que é português estruturado, ou também se chama Portugal, em alguns livros, ou pseudocódigo. Então, quanto mais perto da descrição narrativa, mais subjetivo é, e quanto mais próximo de pseudocódigo, mais preciso a gente tem o nosso algoritmo. Então a descrição narrativa é bem simples, é o que a gente estava fazendo na última aula, na última videoaula. A gente usa frases curtas e simples, é bem objetivo, tenta evitar palavras de duplo sentido para não criar confusão em quem está lendo o nosso algoritmo e no máximo tentar usar um verbo por frase. Já no caso dos fluxogramas, ele é muito interessante esse tipo de representação para quem está começando, para entender qual é o fluxo do nosso código, o que ele está fazendo. Inicialmente, na última videoaula, a gente só fez instruções sequenciais, mas a gente pode ter comandos de repetição, pode ter comandos condicionais, isso vai mudar totalmente o nosso fluxo. Mas, para não se ater tanto a isso, eu vou pular essa parte, não vou usar esses símbolos geométricos, e a gente vai partir direto para o pseudocódigo. Então, no terceira forma de representação, que é o que a gente vai começar a ver hoje, que é o português estruturado, ela é uma forma de português, mas mais restrito, a gente não vai poder usar todas as palavras que a gente usa normalmente para se comunicar. Então ela é uma simplificação do português e a gente vai ter um significado bem finito das instruções que a gente pode usar e ela vai ter que seguir uma certa regra, algumas regras, e essa que a gente vai usar ao longo desse curso de algoritmos. Mas antes, vamos desenvolver um pouco o raciocínio, então vamos fazer um desafio. Que nem eu falei anteriormente, vocês podem pausar o vídeo, podem tentar fazer por algum tempo. A ideia desse problema é, vocês têm de um lado de um rio uma caixa de verduras,
um lobo e uma ovelha. Vocês têm que fazer com que levar os três para o outro lado, para outra margem do rio. Só que se vocês deixarem de um lado, de uma margem, um lobo e uma ovelha, o lobo vai acabar comendo a ovelha. Se vocês deixarem a ovelha e a verdura daquele lado, a ovelha vai acabar comendo a verdura. Então, vocês têm que fazer alguma lógica ali para que os três sejam levados para o outro lado, só que vocês só podem levar um por vez dentro do rio. Então aqui é uma solução. Primeiro, eu preciso pegar a ovelha e ir para outra margem. Posteriormente, voltar sozinho, levar a caixa de verduras e ir para outra margem novamente. Trazer de volta a nossa ovelha, levar o lobo e deixar ele com a nossa alface. E voltar sozinho e finalmente trazer a ovelha de volta, e tá aí a solução do nosso desafio. A gente tem em algoritmos, diferentemente do que a gente faz em matemática, que é essa forma tradicional de representar equações, a gente precisa linearizar as nossas equações, então colocá-las em uma linha só, porque cada instrução vai ser representada em uma linha. Então, como a gente pode ver no exemplo ali, a gente tem que representar todas as instruções matemáticas através de representando apenas com os operadores matemáticos e com parênteses, para identificar o que tem que ser executado primeiro. A gente tem três tipos de operadores principais: os aritméticos, os relacionais e lógicos. Nós vamos ver os três na sequência agora. Então, os aritméticos são bem simples, mas é importante que a gente use esses símbolos que estão entre os parênteses para um símbolo de adição, subtração, multiplicação, divisão inteira, que a gente vai ver mais especificamente o que é, exponenciação, módulo, o resto da divisão, e raiz. Então, alguns desses símbolos vocês já devem ter usado na matemática para outras coisas, como por exemplo o do módulo e o da raiz, mas a partir de agora, durante o curso e nos nossos algoritmos de pseudolinguagem, esses símbolos vão ser usados para esses usos específicos. Temos também os relacionais, para fazer comparações, então verificar se algum valor é maior que o outro, menor, maior ou igual, menor ou igual, ou diferente. Então, dependendo do livro que vocês usarem como base, o diferente pode ser tanto aquele símbolo da exclamação igual, quanto o sinal de menor e maior, juntos. E vocês podem notar que no maior ou igual ou no menor ou igual, a gente não está usando o símbolo da matemática, aquele símbolo especial. A gente está tentando usar símbolos comuns, e a gente não pode usar nenhum símbolo especial, porque depois, futuramente, nas linguagens de programação que vocês forem usar, eles não vão ser aceitos também. Então aqui um exemplo, por exemplo, de um teste. Então aqui a gente tem uma operação matemática 2 mais 5, vai dar o resultado, o valor numérico 7, e a gente está comparando se o 7 é maior que o 4. Então esse teste lógico está relacionando um valor com o outro, ele vai ser testado e vai verificar que o resultado dele é sempre um valor lógico, booleano, que vai ser verdadeiro ou falso. Então, nesse caso, no primeiro exemplo, é verdadeiro, 7 é maior que 4. E no caso do segundo exemplo, que a gente está testando se 2 é igual a 7, o resultado, obviamente, é falso. A gente tem, além disso, operadores lógicos para relacionar dois testes, como, por exemplo, o caso do e e do ou, e também um para negar uma determinada afirmação num teste. Então, no caso da negação, se a gente tem um teste que o resultado dele é verdadeiro, quando a gente nega ele, o resultado vai ser falso, e quando a gente tem uma operação que o resultado é falso, quando a gente nega ele, o resultado é verdadeiro. No caso do conector e, a gente pode testar se um teste é verdade e o segundo teste também é verdade. Então, só quando os dois forem verdadeiros que o meu resultado da minha expressão lógica é também verdadeiro. No caso do ou, é o contrário. A gente está testando se um é verdadeiro ou se o outro é verdadeiro. Então, para ser falso, somente se os dois testes forem falsos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. No nosso primeiro exemplo, a gente está testando 2 mais 5 e verificando que 7 realmente é maior que 4. E isso vai nos dar verdadeiro. O segundo teste, que é 3 diferente de 3, vai nos dar falso. Então, verdadeiro e falso, o meu resultado total é falso. No segundo exemplo, a gente tem 2 é igual a 2, que é verdadeiro. Como eu estou usando o conector ou,
eu não precisaria nem olhar o restante da expressão. Eu já sei que, como a primeira expressão deu válida, o resultado é válido também. Embora nesse caso dê falso o segundo, mas o primeiro dando verdadeiro usando um ou já é verdadeiro o nosso resultado final. E a negação, como a gente pode ver ali, 3 não é menor que 1, mas como a gente está negando esse teste, o nosso resultado final é verdadeiro. É sempre o inverso do nosso resultado. A gente tem a tabela verdade, que é uma tabela que nos auxilia bastante no início, quando a gente não está acostumado ainda com esses testes lógicos. Então a gente tem dois valores, A e B, duas entradas, que seriam dois testes, no caso dos exemplos anteriores. E aqui a gente tem todas as possibilidades. Então A e B pode ser verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, ou falso e falso. Então no caso a gente pode usar o conector e ele só vai ser verdadeiro quando as duas expressões forem verdadeiras também. O ou só vai ser falso quando as duas forem falsas, e no restante das possibilidades vão ser verdadeiras. E a negação, que basicamente é só inverter o resultado do que a gente tem no não A, é o inverso do A, e não B é o inverso do B. Então, o que seria a modularização de expressões? A gente consegue dividir expressões na programação através dos parênteses. Então, tudo que tiver nos nossos parênteses mais internos vão ser executados primeiro do que o que está vindo depois. Então, através dessa modularização, a gente consegue criar uma maior compreensão e, principalmente para quem vai enxergar o nosso código, e a gente consegue também dividir em partes a nossa expressão. Então, por exemplo, aqui vocês podem ver que aparentemente é a mesma expressão, mas adicionando parênteses para colocar ali a operação de 2 mais 2, esse resultado da final da nossa operação vai ser 2. Se a gente remover aquela operação, aquele parênteses, o resultado final vai ser 3, mudando o nosso resultado da operação. Então, é muito importante vocês saberem usar os parênteses na hora de programar. Então, aqui a gente tem a ordem de precedência de operadores, ou seja, o que vai ser feito primeiro. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa negar o que tem ali, invertendo o que tem dentro. Depois, multiplicação, divisão, potenciação e resto. Após essas operações, a gente vai fazer a adição e a subtração. Os operadores relacionais vão ser usados posteriormente para verificar se são maior, menor, diferente ou igual. E, na sequência, o conectivo e, o ou, e o operador de atribuição que a gente vai ver futuramente nas videoaulas. Quem tiver alguma dúvida pode mandar e-mail para o meu e-mail pessoal. E agora a gente vai terminar o vídeo de uma maneira um pouquinho diferente. A gente vai resolver alguns exercícios. A gente tem aqui um exercício bem... Então nós vamos resolver alguns exercícios. Então eu vou resolver com vocês. Esse exercício é bem simples. A gente tem alguns valores para cada símbolo. Então, por exemplo, x vai ser sempre o valor 1, a vai ser sempre o valor 3, b vai ser sempre o valor 5, c é o valor 8, d é o valor 7 e e é o valor 6. Então aqui a gente tem um teste para verificar se o valor de x é maior que 3, negado, qual é o resultado lógico dele, se é verdadeiro ou falso. Então a gente mantém o não e vamos executar primeiro o que tem dentro do parênteses. Então x é 1. 1 é maior que 3, no caso do nosso teste, é falso. Então a gente está negando a falsidade. Isso significa que o nosso resultado final é verdadeiro. Então a nossa resposta aqui é verdadeiro. No segundo caso, a gente vai fazer por partes, que nem na matemática. Então, 1 é menor do que 1 e negado que o valor de b, que é 5, é maior do que 7. Então, vamos continuar nossa expressão. 1 é menor que 1? Falso. E não. 5 é maior que 7? Falso também. Como a gente tem que negar, a gente vai ter falso e a negação de falso, que é verdadeiro. Então, falso e verdadeiro, a gente tem a resposta como falso. A gente só vai ter a verdadeiro entre uma operação com o conectivo e quando ambas forem verdadeiras. Então aqui a gente tem a resposta falso. Aqui um segundo, mais um teste de negação. A gente tem o valor D, que no caso do exercício é 7.
7 que é menor que 0, que vai dar falso futuramente. Quando a gente negar, vai dar verdadeiro. E o valor de C, que é 8. 8 é maior que 5, que é verdadeiro. Então a gente tem a negação de falso e verdadeiro. Quando a gente nega o falso, a gente tem como verdade e verdade, que aí vai ser o nosso caso aquele de ser verdadeiro no conectivo E. Então a resposta dele é verdadeiro, a resposta final, e assim sucessivamente. Então, se vocês quiserem mais exercícios desse tipo, podem me mandar um e-mail que eu retorno para vocês com mais exercícios.